Imagine viver num tempo em que a simples tosse podia virar sentença de morte, onde o medo se espalhava pelas ruas como uma névoa invisível que ninguém sabia como enfrentar. Essa era a realidade da peste negra, a pior pandemia que o mundo já viu e que mudou o rumo da história de forma tão profunda que ainda hoje sentimos seus ecos nas nossas cidades, nas nossas leis e até na forma como encaramos a doença. A história nos conta que tudo começou em meados do século XIV, mais precisamente em 1347, quando navios genoveses chegaram ao porto de Messina carregando não só mercadorias exóticas, mas também ratos infectados por pulgas portadoras da bactéria Yersinia pestis, o agente responsável pela peste bubônica. Em poucos meses, a doença cruzou o Mediterrâneo, chegou a Constantinopla, avançou para a Europa Ocidental e, em poucos anos, dizimou entre 30% e 50% da população do continente, algo que, para os padrões atuais, seria como perder 150 milhões de pessoas em menos de uma década. Mas para entender por que a peste negra foi tão devastadora, precisamos olhar além dos números e descobrir alguns fatos pouco conhecidos que revelam como a própria estrutura da sociedade medieval ajudou o micróbio a prosperar. Primeiro, a falta de higiene nas cidades medievais era quase uma regra. Ruas estreitas, lixo acumulado e animais de rua criavam um ambiente perfeito para as pulgas saltarem de rato para humano. Além disso, a maioria das casas tinha lareiras, que ao serem acesas, levantavam a poeira e as partículas contaminadas, espalhando a bactéria pelo ar e facilitando a transmissão da forma pneumônica da peste, que matava em questão de dias. Outro ponto curioso, mas real, é que a medicina da época ainda acreditava no conceito dos 4 humores, ou seja, que a doença era causada por um desequilíbrio de sangue, bile amarela, bile negra e fleuma, e que o tratamento consistia em sangrias, purgações e até em queimar ervas aromáticas para purificar o ar. Essas práticas, longe de curar, enfraqueciam ainda mais os pacientes, tornando-os alvos fáceis para a bactéria. A peste negra também provocou mudanças sociais inesperadas. Com a escassez de mão de obra, os camponeses que sobreviveram ganharam mais poder de negociação, exigindo salários maiores e melhores condições de vida, o que acabou por enfraquecer o sistema feudal que dominava a Europa. Em algumas regiões, como a Inglaterra, o rei Eduardo III chegou a emitir decretos que proibiam a fuga de trabalhadores das áreas mais afetadas, mas a realidade mostrava que a força de trabalho era tão rara que os senhores de terras eram forçados a oferecer melhores acordos, plantando assim as sementes de uma revolução econômica que culminaria nos séculos seguintes. Um fato ainda mais surpreendente é que a peste não matou apenas humanos. Rebanhos de ovelhas, gado e até cavalos foram dizimados, o que provocou crises alimentares e dificultou ainda mais a recuperação das áreas rurais. A escassez de alimentos fez com que o preço do pão subisse, gerando revoltas populares, como a famosa Revolta dos Camponeses na França em 1358, que tinha como pano de fundo a fome provocada pela pandemia. Apesar da destruição, a peste negra também trouxe avanços inesperados na ciência e na cultura. A necessidade de entender a doença levou alguns médicos a observar mais atentamente os sintomas, a registrar casos e a buscar explicações mais racionais, preparando o terreno para o renascimento científico que viria depois. Além disso, o medo e a morte maciça inspiraram artistas a retratar a dança da morte, um tema recorrente nas pinturas e nas esculturas da época, que mostrava a igualdade entre ricos e pobres diante da peste, reforçando a ideia de que a morte não faz distinção. Outra curiosidade pouco falada nos livros escolares é que a peste chegou a áreas tão remotas quanto a Islândia, onde a população era tão pequena que a doença acabou por desaparecer rapidamente, mas deixou um registro histórico que mostra como o vírus conseguiu atravessar oceanos e continentes, mesmo sem os meios de transporte modernos. O que muitos não sabem é que a peste negra também influenciou a literatura, inspirando obras como O Cântico dos Pássaros de Dante Alighieri, que descreve a sensação de estar perdido em um mundo devastado, e até influenciou a criação de personagens medievais que carregam a marca da peste como símbolo de fatalidade. Quando pensamos na pandemia atual, é fácil comparar números e tecnologias,
Mas a lição mais importante que a peste negra nos deixa é que a reação social e a organização das comunidades são tão decisivas quanto a própria doença. Na Idade Média, a falta de comunicação centralizada fez com que as cidades reagissem de forma isolada, algumas fechando suas portas, outras tentando expulsar os doentes para a rua, o que só aumentava a propagação. Hoje, apesar da tecnologia avançada, ainda vemos que a cooperação e a transparência são fundamentais para conter um surto. Ao final da pandemia, que durou cerca de 135 anos em ondas recorrentes, a Europa emergiu com uma população reduzida, mas com novas estruturas sociais, econômicas e culturais que prepararam o caminho para a era moderna. A peste negra nos mostra que uma crise pode ser um divisor de águas, capaz de destruir o antigo e abrir espaço para o novo, e nos lembra que a história não é apenas uma sequência de datas, mas um conjunto de histórias humanas que se entrelaçam, aprendendo com o passado para enfrentar o futuro. Então, se você ficou intrigado com esses fatos desconhecidos da peste negra, compartilhe nos comentários qual outro episódio histórico você acha que ainda tem segredos a revelar. E não se esqueça de curtir o vídeo para que mais pessoas descubram essas curiosidades que mudaram o mundo.